Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então tá bom, que bom que estamos aqui de volta, aqui nesse nosso canal do Laboratório de Bioativos. Esse Laboratório de Bioativos é um laboratório do Programa de Pós-Graduação de Alimentos e Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O meu nome é Edila, vocês já me conhecem, e todos os dias de segunda, na verdade, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, estamos sempre aqui para conversar sobre a temática alimento, nutrição e saúde. Então, vocês podem apresentar algum tema de interesse para vocês, não só aqui pelo Instagram, como também pelo nosso e-mail, e vocês podem perguntar alguma coisa referente a alguma dúvida que vocês tenham nessa temática alimentos, nutrição e saúde, e diariamente a gente vem aqui trazer algum assunto que possa ser de interesse para todo mundo. Então, o que a gente vai conversar hoje? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o mundo dos micro-organismos. Todo mundo deve já ter ouvido falar e pensar a respeito dos micro-organismos, que são seres muito pequenos, que envolvem as bactérias e os vírus. Os vírus a gente está ouvindo falar já há bastante tempo, em função desse momento que nós estamos vivendo. O coronavírus é um vírus, e nós vamos falar hoje um pouquinho, não especificamente sobre as bactérias, mas envolvendo essa parte de micro-organismo. Por que eu estou querendo trazer isso para vocês? Porque outro dia, quando a gente estava conversando a respeito, assim, da introdução dos alimentos e associando a introdução dos alimentos para a alimentação de uma criança, a gente associando a maturação, né, no caso, a maturação não é bem o termo mais adequado, ao sistema digestivo estar maduro o suficiente com a produção de todas as enzimas para que a gente possa estar introduzindo todos os alimentos. E eu mencionei para vocês que o sistema digestivo, para ele estar adequado, apto à produção de todas essas enzimas, ocorre mais ou menos com 1 ano e meio, e a partir até os 2 anos, você também precisa ter um cuidado nessa continuidade da introdução alimentar em função da microbiota intestinal. E aí, quando a gente está falando da microbiota, nós estamos falando desses micro-organismos aqui, por isso que eu estou falando para vocês, vamos conversar um pouquinho dos micro-organismos. Só que antes de eu entrar especificamente nesse lado assim, do nosso corpo, eu quero que vocês pensem que quando a gente falou assim, dos seres vivos, a gente associou isso já à matéria, bastante tranquilo, como a gente está falando de alimento. Já fizemos algumas associações e já compreendemos perfeitamente bem o aspecto da energia. E além desse mundo matéria e o mundo energético, nós temos um mundo de micro-organismos. Então, toda essa estrutura de ser vivo, ela é constituída de diversos micro-organismos. E todos nós sabemos disso, porque a gente tem associado na nossa mente uma medicação que, se a pessoa não usou, com certeza já ouviu falar, por exemplo, de antibiótico. E a preocupação quando uma pessoa usa antibiótico, que fala assim, olha, precisa ter um cuidado para recuperar a flora intestinal. Então, tudo isso está associado a essa coisa dos micro-organismos. Mas aí eu quero que vocês pensem numa coisa comigo, que é o seguinte, vocês já ouviram, já tiveram uma sensação de pegar um leite e observar que o leite não estava legal, o leite estava, vocês associam, nossa, o leite talhou, algumas pessoas falam, o leite talhou, o leite azedou, o leite está estragado. O que está acontecendo ali? Vocês têm ideia? Efetivamente, quando você tem ali essa presença, né, dos micro-organismos, o que acaba acontecendo é que ali é um sistema que tudo continua, né? E nesse sentido, dependendo, quando você perde aquela, entre aspas, proteção da embalagem, no que você está pensando que você abriu a embalagem, normalmente é um leite que já foi aberto e tudo mais, quando você perde essa proteção, você precisa de outras proteções para não haver o crescimento desses micro-organismos naquele meio e estragar o leite, como, por exemplo, acontece nesse aspecto. E vocês também já ouviram falar, associando esse lado assim,
o leite estragado, você já ouviu falar também de alimentos fermentados. Então, nós temos, assim, o iogurte, vinho, hoje em dia se ouve muito falar de kefir, de kombucha e diversos outros tipos de alimentos que você utiliza esses micro-organismos, essas bactérias, para esses processos de fermentação. Então, o que tem de interessante é que em todos esses mecanismos, por exemplo, quem em casa está acostumado a fazer picles, a fazer conserva de vegetais, também passa por esse processo. E você tem um controle nesse processo, justamente para que você tenha ali o crescimento das bactérias que você quer que cresçam, para que promovam esse processo, e as bactérias que você não quer que cresçam. Então, quando a gente está falando dessa microbiota intestinal, efetivamente a gente está num olhar que o nosso corpo, ele é todo cheio também de micro-organismos. E essa microbiota intestinal, ela é constituída de bactérias benéficas, e que são bactérias que nos interessam que elas estejam ali, porque elas ajudam em todo o processo digestivo, e elas são responsáveis por um mecanismo perfeito de funcionamento do nosso organismo, e nós temos as bactérias que não são benéficas. E aí, o equilíbrio, para você tem que ter tudo isso de tal forma equilibrado que você não prejudique as ações, digamos assim, das bactérias benéficas. E nessa visão de manter esse equilíbrio perfeito da sua microbiota intestinal, da sua flora intestinal, você tem aqueles alimentos que atuam nessa região, ativando a produção e o bom funcionamento das bactérias benéficas. Aí nós estamos falando tanto dos probióticos, que são os próprios micro-organismos, como dos prebióticos, que são as substâncias que vão fazer a ativação dessas bactérias também. Então, isso tem uma grande relevância, porque hoje em dia se estuda muito esse eixo que fala o cérebro-intestino, aonde se observa, se entende o mecanismo de diversas patologias por esses estudos fisiológicos. Então, é algo bastante interessante. E o que tem de mais relevante nesse momento para a gente chamar a atenção nesse tipo de estudo não é conhecer todo esse aspecto fisiológico, não cabe aqui é um bate-papo informal, mas mostrar para vocês que quando a gente começou a ter um olhar dessa forma, a gente também começou a observar a grande importância da alimentação. A grande importância que o alimento tem para que você mantenha equilibrada e em perfeitas condições a sua microbiota. Então, nesse sentido, a gente já usou aqui uma frase, a gente sempre menciona, e até na época brinquei que eu falei Sócrates era Hipócrates, a percepção do alimento ser o seu remédio, seu remédio ser o seu alimento. Então, observar a ciência nessa roda, onde a alimentação, alguns anos atrás, ela ia num caminho das variedades e apenas do sabor, e não observando um aspecto tão forte quanto o lado funcional de saúde, e hoje em dia ela vai por um outro caminho, onde cada vez mais se busca todo o potencial que o alimento pode fornecer, não só o nutrir, como também o terapêutico, no curar ou prevenir. Então, isso acaba sendo bastante interessante, tá? Essa área é uma área realmente muito estudada e divulgada, inclusive na mídia comum, que vocês vão ler algumas coisas, caso vocês tenham interesse. Mas é uma área que, se a gente for começar a falar, como eu comecei aqui no início, falando dos micro-organismos, a gente tem na própria área de alimentos uma indústria de alimentos toda envolvendo os micro-organismos, que também acaba sendo bastante interessante a gente conhecer esses aspectos, beleza? Então, a ideia de hoje era essa, mas eu tenho uma novidade para vocês.
Como vocês sabem, nós estamos aqui num momento muito especial, um momento em que a gente precisa refletir em todos os aspectos, e também um momento onde a gente precisa pensar que nós temos muitos desafios para enfrentar, e a gente tem que estar preparado para enfrentar todos esses desafios na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional desse novo momento. Como vocês sabem, eu sou professora de uma universidade, né, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e a gente está organizando um evento que vai acontecer na semana de 17 a 21 de agosto, um evento que nós chamamos de Simpósio de Alimentos e Nutrição. É uma edição especial desse evento, onde nós vamos conversar com vários profissionais bem reconhecidos aqui no nosso país e fora do nosso país também, para que a gente pense a ciência dos alimentos nesse novo momento, as reflexões e os desafios que nós vamos ter a partir de agora para a nossa área, para a nossa ciência, e principalmente numa perspectiva, pelo menos é sempre a minha percepção, das oportunidades que as adversidades trazem para a vida. Então, vocês já anotem no calendário de vocês, em breve a gente vai estar divulgando. Aí alguém pode perguntar para mim, mas Edna, você está falando de um evento com vários pesquisadores, então isso é muito técnico? Depende do ponto de vista, é um evento que é online, gratuito, e vão ter ali reflexões, que mesmo você não sendo um profissional, você querendo ouvir aqui um bate-papo, às vezes é legal a gente conhecer a forma das pessoas pensarem, a gente sempre acaba aprendendo, sempre uma conversa a gente aprende alguma coisa. Então, por isso que eu estou divulgando aqui nesse canal esse evento que vai acontecer, beleza? Então, tá ótimo, por hoje é isso, já cumpri a minha pendência com vocês, de certa forma. Se vocês tiverem alguma pergunta específica a respeito da microbiota intestinal, quiserem que se fale alguma coisa mais profundamente sobre o assunto, me passem, e amanhã a gente volta aqui com uma nova temática para vocês, tá bom? Tudo de bom, uma boa noite, muito grata aí sempre por estarem por aqui, e não se esqueçam que nós, para passarmos tanto por esse momento especial que estamos vivendo, como em qualquer momento da nossa vida, se a gente está sorrindo com o nosso coração, a gente está cuidando dos demais que estão vendo o nosso sorriso, cuidando de nós mesmos, porque nós estamos produzindo boas substâncias para a nossa saúde. Então, vocês continuem com bem gravado na mente de vocês e no coração de vocês a nossa frase desse nosso canal. Sorria com o seu coração, isso faz muito bem para você, faz muito bem para a sua saúde e faz muito bem para todos nós. Tudo de bom, até amanhã, se Deus quiser, fiquem com Deus. Tchau!